Lá, tô apertando play aqui. Ó. Pronto. Eu não tô Bom dia, gravando. boa tarde, boa noite. D- Hoje vamos falar. Eu comecei animado que hoje o tema é Ai, sobre sono. E são 7 da manhã e eu tô morrendo de sono. Então é um episódio interessante para falar. E eu acho que é uma coisa que é um terço da nossa vida, né? Então, tipo, é uma coisa bem importante para todo mundo. E aí, Ali, fala aí. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo. Tô aqui com a Dani também. Tudo bom, Dani? Tudo bem, gente? Bom dia e boa tarde para todos. Acho que, aliás, é bom fazer. O Felipe já começou falando, é um terço da nossa vida, e eu já vou passar essa bola para o Ide falando assim: é um terço da sua vida, o É sono? ótimo. Essa pergunta é ótima. eu Será que é adoraria mesmo? que fosse. Não, assim, pessoal, acho que uma coisa que é bem legal para a gente falar sobre sono é que eu gostaria de conseguir dormir. E tem pessoas que têm a habilidade de dormir e simplesmente desligar. E para mim isso é uma mágica, assim. Eu durmo muito menos do que eu gostaria e eu tenho muito claro que você está conectado com o alto plano de pensamentos. E, ô, Felipe, queria fazer uma adenda aqui, cara. Esse foi o primeiro episódio que nós gravamos que eu não fiz claquete, hein? Exatamente, perfeito. Aê! Aí, A gente travou na hora, velho. Ficou eu eu ali fiquei assim, sabendo oi, por isso, a gente oi, fez assim oi. com a mão. Eu comecei animado, valeu como clequete. Boa. Massa, mas e de você trouxe essa questão de que a gente dorme menos do que outras pessoas? Eu já fiquei impressionado também de conhecer pessoas que falam assim: vou tirar um cochilo. A pessoa apoia a cabeça no travesseiro, ela já tá dormindo. Você fala, cara, isso existe? Eu nunca imaginei que pudesse existir pessoas que pudessem simplesmente fechar os olhos e adormecer, assim. Eu também tenho bastante dificuldade, tenho que ritualizar geralmente meu sono, ficar me preparando para chegar ao sono, para conseguir diminuir os pensamentos, a não ser que eu já esteja bastante exausto, o que costuma ser raro ficar cansado, eu tenho que fazer muita coisa e aí chega quase no esgotamento no fim do dia para poder dormir imediatamente. Senão, na maior parte das vezes, eu tenho que ir diminuindo as luzes, baixando o nível de pensamento, me preparando para ir descendo, assim, pousando para o sono. Geralmente, eu acho que eu devo me preparar aí 1 hora, uns 40 minutos, sei lá, alguma coisa assim, quase que diariamente. Hum, Essa é a questão, Ale. Eu não consigo fazer essa preparação, entendeu? Esse é o meu Uhum. grande problema, assim, porque eu sei que tem várias coisas que eu poderia fazer, mas eu me envolvo muito no meu presente e eu não tô disposto a abrir mão das coisas que eu quero fazer, entendeu? E Uhum, aí talvez venha um lado meio negativo do espectro autista, que é da nossa hiperfixação, o como a gente pode hiperfixar em coisas que não são boas para a gente também. uhum. Por exemplo, assistir TV antes de dormir. Para mim, isso faz muito parte de mim agora e eu sinto que eu tenho muita mais dificuldade do que a média para me desprender disso. A ponto de, o quarto que eu aluguei na Tailândia não tinha TV. Eu fui falar com o proprietário e falei, ô, você não quer me alugar uma TV sua por mês? Aí ele me alugou uma TV. Tá pagando uma TV extra para você poder fazer seu ritual de Eu, sono. pa- Mas você tem o seu eu ritual de pago sono, 100 reais então. por mês. Uhum. Vale a pena. Mas enfim, E Ah, eu você, também Dani, não, como é que mas são você as sabe que suas eu tenho horas? uma certa facilidade, em geral, para pegar no sono. Eu fui, ao longo da vida, um pouco essa pessoa que deitava e dormia. Eu lembro de sério? amiga minha reclamando muito, sabe aquelas coisas de quando você é adolescente, você vai para balada e depois você vai dormir na casa de um amigo e fica contando tudo, né? Uhum, Tipo, contando o que sim. aconteceu na noite. Eu sempre Os dormia causos. todas as histórias. Elas, minhas amigas ficavam bem bravas. Mas com o passar dos anos, ou talvez com o passar das telas, né? A gente pode dizer, porque a gente pegou um tempo, eu pelo menos peguei um tempo bem menos de tela, né? Nessa minha adolescência. Sim, mais de verdade desafio. É, pois é. Então aí começa a dar um tilt na hora de dormir. Mas eu durmo assim, condições normais, eu sempre culpo a comida. Se eu durmo mal, eu culpo a comida, sempre. Mas você pode culpar as telas agora também, Dani. Essa questão, vamos aproveitar e passar informações aqui importantes, né? As telas de LED, elas produzem frequências de luz que se assemelham muito à luz do sol. Não é aquela luz incandescente amarelinha que tende a ajudar a gente a dormir, porque ajuda a liberar melatonina. O componente de luz azul da LED, então pode ser da televisão, do celular, do computador, do tablet, tudo isso,
estimula a produção de melatonina mas presta atenção, estimula a produção, o acúmulo da melatonina, mas não a liberação dela. É na hora da liberação que a gente dorme, mas no acúmulo, o cérebro fica com a sensação de que você ainda está exposto à luz do sol e que então você precisa se manter acordado. Então isso engana o nosso cérebro e a gente fica muito estimulado. E é muito comum também, Muito. além da gente ficar mais tempo acordado por causa dessa questão da estimulação da luz da LED, né, das telas, ficar com dor de cabeça e outras questões. Então, isso Inclusive, perturba muito. E a gente, como assim, pessoas neurodivergentes, de um modo geral, produzem menos melatonina. Também tem isso. E isso pode fragilizar o sono, superficializar o sono, dificultar o início dele, uma série de Posso fazer questões. uma pergunta? Eu tava pensando aqui em várias coisas, mas eu acho, tipo assim, hoje é meu último dia de férias, e eu te digo que nas férias eu consegui dormir bem. E para mim é 100% vinculado a estresse, a qualidade do meu sono, assim, porque todos os meus pensamentos do dia aparecem à noite. Então, nas férias, como eu consegui me desligar bem, e eu estou muito orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido fazer isso, é, eu não tive problema para dormir. Também estava muito cansado de andar o dia inteiro, apesar que eu não acho que isso é diferença, não. Eu tenho apneia. Não sei se vocês têm Também apneia, tem o Fê. mas não. Uhum. e Não. aí, mas essa é uma coisa engraçada sobre a apneia, porque eu sou muito agitado, e aí quando eu descobri que eu tinha apneia muito cedo, tipo com 19, 20 anos. E, e aí o médico foi lá e ele fez todas as perguntas de apneia, né? Ah, você acorda cansado? Eu falei, não. Você, durante o dia, se sente sonolento? Eu falei, tipo, não. Aí falou, cara, tipo, e eu não tava, eu tava no peso legal e tudo mais, tipo assim, tava, eu respondia não para todas as perguntas. E aí, quando eu fui fazer o teste, falou, cara, a chance de você ter apneia é muito baixa. E aí, quando ele for fazer o teste, tipo, eu tinha super apneia, é um bom termo, eu tinha muita apneia. E aí ele falou assim, cara, tipo, alguma coisa diz você faz essa energia, mas, tipo, você não dorme, você, tipo, acorda milhões de vezes durante o dia. Então, Durante a tipo, Mas, tinha noite, né? uma Mas coisa isso é sobre a minha do energia. Ehlers-Danlos, né? Da frouxidão ligamentar, provavelmente, Fê, que eu também tenho a Não mesmíssima sei. coisa. E o fato de você não ficar cansado certamente teve com as suas altas habilidades, assim, você se autoestimula muito facilmente, então você dá uma disfarçada no cansaço que poderia surgir por conta, né? então, E não consegui. mas E eu também, não gosto de. Deixa eu só terminar antes de falar da prévia. E, tipo assim, eu tenho uma coisa que eu não gosto de dormir. Tipo assim, eu nunca gostei de dormir. Eu acho dormir perda de tempo. E eu acho que dormir, como toda vez que eu tô estressado, dormir é o momento mais tenso do meu dia, que eu fico com coisa, eu acordo de madrugada. Tipo, e eu ainda sou pai. Agora minhas filhas estão um pouco maiores, tá um pouco melhor. Mas era uma coisa então, tipo, dormir nunca foi uma coisa muito legal pra mim. E eu sei que as pessoas amam dormir e tudo mais. Tipo assim, hoje nunca foi. Eu acho, quando eu era mais jovem, eu achava perda de tempo, eu achava que estava deixando de viver para dormir. E hoje é mais por causa dessa questão do estresse, que eu fico com muita coisa na cabeça e aí dormir é um momento de autorreflexão das coisas ruins, nem uma autorreflexão das coisas boas. então, é, cara, é engraçado que o meu caminho foi o oposto do seu. Eu era que nem você, né, de achar que dormir era uma perda de tempo. Conforme fui ficando mais velho e com mais raiva do mundo, eu comecei a amar dormir, porque é a maneira de fugir desse mundo, né, e literalmente desligar dele. Mas tem duas coisas que eu queria falar. Uma sobre o que você falou, né, do médico ter falado, você não tem apneia por nada, né? Acho que tem muito a ver com a coisa da neurodivergência, que muitas vezes, justamente por nosso sistema fazer conexões que a média não faz, nosso cérebro, a gente pode, tipo, demonstrar sinais sobre algo que as pessoas vão achar, "Ah, com certeza você não tem isso. Mas a questão é, teu cérebro já faz caminhos que não são a média. Então, se aquela pessoa tomar para te analisar pela média e não pelo seu relato, ela nunca chega na real coisa, porque você está fora da média. E aí tem uma coisa sobre a coisa da tela, que eu acho que o que pega mais ainda hoje, a questão da tela, e o que pega, não só hoje, mas também para pessoas neurodivergentes, é o quê? Posso falar sobre pessoas autistas, posso falar de mim. Eu sinto que a gente tem uma capacidade muito grande de conectar assuntos, né? Essa é uma das nossas grandes virtudes, receber um estímulo e conectar com várias partes. Muitas vezes pode ser positivo, mas muitas vezes também isso é muito negativo. Como isso é negativo? Qualquer estímulo a gente pode facilmente conectar com uma insegurança nossa, ou com uma fragilidade da nossa vida. Então, quando a gente está vendo um filme ou vendo uma rede social, antes de dormir, por aí vai, a maneira que esse estímulo pode reverberar dentro da gente para atrapalhar o nosso sono é maior do que a média. E eu via isso muito, eu vejo isso muito com a Mariana, minha namorada.
Tipo, ela tá vendo a rede social muitas vezes e eu sinto que ela tá se divertindo mesmo, e aquilo vai lá e passa. Eu, quando vejo, eu também me divirto, mas me fica muito um resquício, assim, é como se eu fosse dormir, mas eu ainda estivesse naquele meio social, da rede social, sabe? Porque eu não sei quanto a vocês, assim, mas para mim, tipo, o social é meio que tá tudo dentro do mesmo pacote, sabe? É, a minha bateria social, ela vai ser gasta tanto pelo consumo na rede social, quanto pelo consumo com pessoas. É a mesma Que bateria que está ótimo. sendo gasta. E, Sim, e é muito real, porque é isso, a gente conecta tudo o tempo inteiro, a gente leva as coisas que a gente faz muito a sério, a gente é muito literal. Então, tipo, o ambiente social, eu conheço, não sei, vocês podem falar isso, na verdade, mas vocês sentem que, tipo, nesses ambientes da rede social, vocês se envolvem mais com isso e que isso afeta a vida de vocês a ponto de tirar mais o sono do que a média, porque vocês vão para lugares que a maioria das pessoas não vão, com tanto para bem quanto para certeza, mal. Id. Não, com certeza. E tem essa questão de ficar repassando na cabeça, né? Quando eu interajo com mais pessoas, geralmente eu fico naquela coisa de revisar os diálogos para ver se alguma coisa que eu fiz, eu falei, eu me comportei, foi estranho, ou se a pessoa reagiu de uma maneira, e fico tentando passar na lupa aquelas coisas, então fica revisitando, revisitando. É bem cansativo nesse sentido Sim, mesmo. cara. Agora, você falou dessa questão, assim, faço das suas palavras as minhas também, é muito, você falou com muita Uhum. clareza agora. Mas pensei numa questão de estímulo também nessa hora de dormir. Quando às vezes eu estou muito estimulado, ou por causa de uma conversa, ou por causa do dia que, sei lá, foi mais interessante, ou qualquer outra razão, assim, mesmo atividade física que eu tenha feito à noite e tal, se eu vou tentar dormir, eu fecho os olhos. Já falei disso, acho que no episódio de sinestesias, que tem aquela tela de proteção do computador que fica passando na minha frente, dançando aquelas luzes, assim. Uhum. Isso é sinal Do de que eu tô. Windows. Isso é exatamente aquela proteção de tela do Windows ali. É, aquilo para mim é sinal de que eu tô bastante estimulado. Eu falo, ops, meu cérebro tá funcionando lá todo aqui. Só que ao mesmo tempo, se eu me concentro nessas luzes, assim, elas me ajudam a dormir. Então eu já entendi que ao invés de ficar lá, pá, fritando no pensamento, eu falo, opa, beleza, eu tô tendo sinestesia aqui, tá ok. Eu, eu fico olhando para elas, fascinado pelo movimento das cores, isso me ajuda muito. E outra coisa que eu uso também para nesse processo de começar a dormir é ficar ouvindo música para ajudar a desacelerar mesmo, assim. Então, do mesmo jeito que eu uso música para me estimular, depois eu coloco aquelas músicas de sono, assim, daquelas listas para ajudar a dormir com aquelas frequências mais baixas e fico tentando usar isso como um propulsionador do meu sono. Vocês não Então, eu espirram sou. coisa no travesseiro? Assim, Nossa, tipo Dani, uma coisa de lavanda, lavanda, tá? alecrim. Eu já Também, tive essa fase. Sim, eu também, também às tive vezes eu essa faço fase. isso. Aham. Mas Não, é eu tive uma Ajuda. gostoso, época. né? Não sei se ajuda, mas é porque dá assim um conforto Nossa, olfativo. ajuda. Com É certeza. conforto Você afetivo sente puro, é dentro do. exatamente isso, é. Você Fala, sente dentro do desculpa, Gi. casulo. Inclusive, falando em casulo, eu queria fazer um parênteses que eu fui recentemente apelidado pela família da minha namorada de caramujo. Porque eu gosto Puta. de ficar dentro da minha concha. É engraçado, né? Literalmente. Muitos deles nem sabem, talvez, que eu seja autista ou sabem. Acho que sabem, na Exato. real. A gente estava Mas falando enfim. disso antes de começar a gravar o episódio, dessa tendência autística de você fazer aquelas tocas de cobertor, de travesseiro. Eu durmo com 5 travesseiros aqui, vou fazendo uma toca em volta da minha cabeça, deixando aquele peso. Assim, além do mais, eu tenho que me proteger e fazer uma paliçada em volta da minha cabeça por causa dos meus cachorros, que eu acho que às vezes vocês ouvem latindo aqui nas gravações. E eles Sim. uivam de madrugada, tipo 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não precisa ter hipersensibilidade sensorial para acordar com esse tipo de ruído. Assim, você vai acordar com os cães uivando. Então eu costumo me proteger todo para tentar abafar o som. E eu gosto muito também de cobertor pesado, daquela coisa que você sentir o peso, assim, aquele abraço que o cobertor te dá, assim. Nossa, E Ah, isso demais. é é. uma Cobertor estratégia para japonês, ajudar a cara. melhorar a dormir também. Tanto o cobertor pesado quanto o lençol sensorial, o lençol de lycra que te adere contra o colchão, assim, e dá Mas aquela sensação agora, de compressão. a gente falando, me veio uma coisa que acho que talvez possa também ter uma correlação com uma dificuldade no sono, que é o quê? Nós somos muito intensos. Então, a gente pode responder de maneira muito intensa a certos estímulos e mudar de um estado de sono para não sono muito rápido. Uhum. Eu sinto muito isso, assim, eu posso estar, tipo, como para dormir, e é muito comum se ver uma coisa que me fisga, aquilo me pega de uma maneira que, nossa senhora, eu já voltei, sabe? E Uhum, normalmente, claro que todo mundo sente isso, principalmente quando a gente vai colocar no aspecto da adrenalina, né? Tipo, tá dormindo no carro e o carro bateu. Você acorda uhum, ligado já. Mas eu sinto que uhum, comigo isso acontece uma frequência maior, assim, sabe? uhum. A E coisas. autoexcitabilidade é uma característica das altas habilidades também, de. Nossa, a coisa da tela. Olha o nível de nóia, pessoal. É sério, isso aconteceu, tipo, anteontem. Eu tava
na brisa que eu tava vendo o filme de olho fechado. Então, tipo, eu tava de olho fechado, ouvindo o filme, e pelas variações de luminosidade da tela, ficava falando, nossa, olha que interessante, quando a trilha aumentou, eles colocaram mais brilho, ou quando veio o barulho, a tela brilhou mais. E eu comecei a falar, com certeza eles pensam na semiótica por trás disso, dessa coisa de trabalhar a luminosidade no storytelling com a geração de clímax. Então, então quando esse pensamento, imagina, What? Isso você pensando exatamente antes de você dormir. eu tava literalmente de olho fechado, tentando dormir, entendeu? Ai, ai. O de pensar na Outra, semiótica do cinema, fala, Fê. não, outra é que, tipo assim, sono pra mim é um tema que envolve, tipo, muitas coisas. Acho que a maioria, tipo, todo mundo gosta de dormir menos eu. E acho que todo mundo já teve problema para dificuldade para dormir em algumas coisas. Eu vi que o Ale tem muito ritual, eu não tenho, eu gostaria de ter, eu já tentei. Eu descobri ultimamente que eu gosto de lençóis bem, que eu chamo, tipo assim, bem moles, assim, e não, tipo, lençol de algodão puro. Para mim, a sensação do meu corpo é diferente. E é diferente da minha esposa também, como ela dorme. É, Nossa, mas outro ponto sobre dormir, vocês conseguem dormir em qualquer lugar? Ou é tipo, por exemplo, avião para mim, é impossível dormir, eu tenho que tomar remédio. Eu não tomo remédio para dormir hoje, mas para avião, tipo, eu preciso. E eu até brinco, assim, tipo, se eu ficasse muito rico, pudesse viajar de primeira classe sem remédio, eu preferia ir de econômica com remédio. Porque, tipo assim, eu não ia conseguir Gastar dinheiro à dormir. toa. Então, gastar dinheiro à toa. E, tipo assim, ônibus, todos os lugares fora a cama, eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir. E outro ponto sobre dormir também, eu nunca dormi à tarde. À tarde, tipo assim, tem amigos meus com essa rotina no fim de semana, de sempre dormir à tarde. Dormir à tarde nunca foi uma realidade para mim, e ainda não é. Então Tipo, é fazer uma engraçado. cesta ou dormir à tarde porque tá cansado e quer É uma coisa de Ou uma rotina, a pessoa cesta, faz ou a dormir. cesta todo. Eu não É, durmo, eu não eu tipo, consigo, nunca nem durmo cesta, nem durante o dormir à dia. tarde Nunca, também. nunca, nunca, só à noite. Uhum. se eu Eu, conseguir às adulto. vezes, eu queria trazer uma coisa aqui, que vocês são homens, e não falaram sobre isso, que tem uma questão hormonal, né, na mulher, que muda muito o sono, né, e isso eu percebo claramente, depois de muitos anos eu consigo entender um pouco, por exemplo, o meu ciclo, menstrual em função desse sono, né, por exemplo, quando eu Uhum. tô para ficar menstruada, eu não consigo dormir. Eu tenho, tipo, uma coisa, assim, meio de insônia um dia antes. Aí eu falo: "Ah, tá". Aí ele vai caindo a ficha. Então tem essa coisa hormonal, mas eu consigo ver nesses dias mais, assim, não é que eu consigo ver o mês inteiro, né, tipo, dia um do ciclo não durmo 7 horas, Posso fazer uma mas provocação pode. Fala. sobre isso que você falou, Dani? Porque é isso, a Mari, ela também, eu sinto que ela tem isso. Mas vocês acham que muitas vezes a gente acha que as pessoas têm uma coisa, porque a gente tem, mas os outros não têm? Tipo, isso está falando, será que a maioria das mulheres realmente tem dificuldade hormonal na hora de dormir? Ou será que as telas realmente fazem. Enfim, eu falei bobagem aqui na real, É, não, chatei. mas não sei, eu acho que as telas, elas fazem talvez hoje por essa frequência, né, que a gente tem intensidade, faz mais diferença que o hormônio, eu Sim. acho, Você para percebe isso? mim, mas eu Uhum. não sei realmente, não é uma coisa também que eu possa dizer, não sei se eu já tratei muito esse assunto, gente, com minhas Não, amigas, então eu e não posso também dizer. eu tive meu momento TDAH agora, né? Peço desculpa para vocês, mas foi bem. Não, Edil, seu comentário foi ótimo. Sabe por quê? Me fez pensar que o mais importante nesse sentido não é exatamente cravar o número estatístico exato para saber quantas mulheres sofrem, é respeitar quando uma mulher fala que não está conseguindo dormir, ou poder Exato, falar por para ela conta dos lembrar assim, hormônios. será que você está no seu ciclo e de repente é por isso que você está tendo insônia e tal? Porque você Total, vê a Ale. Dani mesmo falando assim, agora que ela tem percebido com mais clareza. A gente pode passar anos da vida sem perceber que a vigência de um sintoma, de um sinal, de alguma característica que a gente está vivendo constantemente está ligado a um fato banal, assim, prosaico da É que existência das mulheres, que é o ciclo Pois é. menstrual, assim. eu Uhum. tô muito nesse questionamento ultimamente, o tempo inteiro ficar. Será que as pessoas realmente pensam o que eu tô pensando? Será que elas pensam como a gente, ou sentem como a gente sente? E eu sempre, por mais que a gente tenha nosso podcast, fale de autismo e tudo mais, eu ainda fico nessa de querendo achar que os outros são que nem a gente, sabe? Eu não consigo aceitar que eu sou diferente no fundo. É, e é uma coisa, eu lembro que eu uma vez eu fazia
um tratamento endócrino, né? Uhum. E fiz durante muito tempo e era uma frequência semanal que eu frequentava o consultório médico. E aí eles sempre falavam assim: "Mas você tem uma resposta aos medicamentos sempre diferente, é tudo ao contrário com você". Mas é até que eles me davam crédito nesse sentido, né, eles acham Não que estavam acontecia. invalidando sua queixa, né? É, não invalidava, mas era isso, assim, os remédios faziam efeitos completamente diferente em mim. Agora, Sim. sabe o que é Ex interessante? Você falando disso, o Fê falando da apneia do sono dele, dessa questão de que ele não queria dormir para não sentir que está perdendo tempo da vida, que é uma característica bastante típica das outras habilidades e tal. Em quantas situações outros colegas puderam ter oportunidade de falar, pô, isso aqui tem, dá para cavar mais aqui, achar mais coisa nessa arqueologia aqui dessas características, e simplesmente, ah, não sei por que que você é assim, vai para lá, vai. E aí dão Sim. essa dispensada e a gente deixou de, em muitos momentos da vida, fazer o diagnóstico. Eu também tenho apneia do sono, diagnosticada desde os 26 anos. E com certeza, para o pessoal lembrar aqui, tem o nosso episódio sobre síndrome de Ehlers-Danlos, né, a síndrome da hiperfrouxidão ligamentar, do nosso colágeno que é mais elástico, que faz com que os nossos músculos sejam mais flácidos e a nossa pele e tudo. Isso faz com que a gente tenha mais propensão também à apneia do sono. E também é uma coisa que fizeram esse diagnóstico e não conectaram com outras questões para poder aprofundar e encontrar o Ehlers-Danlos e o autismo no final. Então, a gente também vai passando nesse sentido, assim, com essas queixas, como se elas fossem avulsas, como se elas não estivessem conectadas com esse todo. E isso atrasa, não vou falar só que atrapalha, mas atrasa muito o diagnóstico. Fala aí, Di. Não, só tá o que o Fê, o assunto que o Fê trouxe sobre, tipo, dificuldade de dormir em público, que vocês estavam falando, eu tava refletindo sobre isso, assim, que às vezes eu sinto que depois do meu diagnóstico eu tô regredindo um pouco em algumas coisas, sabe? No sentido de que eu não consigo superar a revolta que eu tenho do outro. E antes, quando eu era mais novo, eu lembro de ter muita Explica essa facilidade. frase, Di. Eu não... Quem é esse outro aí? É um O com A maiúsculo? Não, É o outro lacaniano? boa. Esse outro é, tipo, a ideia de que você sempre está sendo observado porque você é diferente. Então, Uhum. tipo, antes do diagnóstico de autismo, eu meio que eu não aceitava que eu era diferente. Eu só sabia que eu era um pouco diferente, mas nada demais. Então, não era tão forte essa coisa de ser olhado nesse sentido, ou das minhas atitudes serem olhadas. Então, eu tinha muita facilidade de dormir em público, porque meio que, de certa maneira, aquele barulho, aquele contexto, tipo, fa- eu conseguia me esconder dentro dele, porque era tão barulhento, tinham tantas outras coisas acontecendo, que o dormir era muito fácil. Essa coisa de, tipo, muito barulho e é mais fácil se esconder. E depois do diagnóstico, por reconhecer essa coisa de ser diferente por aí vai, você começa também a falar, nossa, mas então quer dizer que todos aqueles julgamentos que eu senti eram reais e não sei o quê. Então a coisa de dormir em público se tornou muito mais difícil porque hoje, como eu tô, eu me sinto muito mais observado, entende? Com muito mais medo de existir como eu sou, de certa maneira, porque eu sei que eu sou isso, entendeu? E eu vejo um mundo que não tem lugar para mim nisso e eu sei que, tipo, coisas que antes que eu achava que ninguém prestava atenção, agora eu sei que as pessoas prestam, sabe? Uhum. E isso Mas você me fala de, pega. sei lá, dormir dar uma De cochiladinha no tudo, metrô, dormir cara. em ônibus, dormir em É avião. qualquer coisa, a sua imagem no público, entendeu? Eu Uhum, entrei uhum. numas disso que, nossa senhora, não consigo sair. E a coisa do sono tá muito ligada a isso, de eu não conseguir dormir mais em lugar público, por exemplo. Vocês terem trazido esse questionamento me levou nesse lugar, assim, porque era algo que eu até falava para as pessoas, eu falava, nossa, eu tenho tanta facilidade de dormir em lugares barulhentos. Eu lembro de quando eu era mais novo, minha mãe às vezes queria sair, eu dormia, tipo, na mesa de bar, e eu lembro de amar aquele sono. Ser um sono muito bom, assim, era Uhum. maravilhoso, sabe? E hoje eu não tenho mais isso. Outra coisa interessante que a gente pode falar sobre sono, que eu quero saber de vocês, é sobre coisas de hiperfixação relacionadas ao sono. Então, qual que é a minha? Eu tinha uma coberta que era da época que eu tinha, tipo, 2 anos. E aí, eu gostei tanto dessa coberta, eu usei tanto ela, que era, nossa, juro, se você me desse coberta, eu durmo. E uma hora não deu, uma hora não deu mais para usar ela, a ponto de eu cortar um pedaço dela e mandar fazer um quadro. Que ótimo, Mas aí no maravilha. quadro não dá mais para dormir, né? Não dá, Eu Dani. tenho o travesseiro que eu abraço, que é um travesseiro de pena,
Então vocês imaginam, a gente já faz um século que tá... E pena é uma coisa que todo mundo Fedorenta, né? fala que não é para usar, porque, Da ácaro, enfim, não sei o quê. dá ácaro, enfim. Mas eu amo, mas eu até consigo sobreviver sim sem ele. Eu lembro da minha irmã, você falou, eu lembro da minha irmã, ela tinha um travesseirinho também quando ela era criança. Nossa, gente, aquele travesseirinho. Assim, ficou, tipo, todo furado, todo tinha uns algodões saindo para fora. Foi realmente uma coisa, assim, para ela se livrar daquele travesseirinho, mas eu não tinha, assim, tipo uma naninha, né, que fala, uma coisinha assim. Você suspeita algo da sua irmã? Eu quero saber, quando você observa essas coisas, tipo, da sua irmã, que Aí você já comentou tenta agora, você deve ter cavar pra ver se observado faz. várias outras. Só por curiosidade, eu quero saber se você tem esse pensamento Não, sobre ela. não, é porque a minha irmã tem outros diagnósticos, eu deixo ela com os diagnósticos próprios, entendeu? Ah, não, é. E realmente, assim, pessoal, quando a gente tá no nível 1 do autismo, eu sou muito da ideia que você pode, a carapuça pode servir em vários diagnósticos, sabe? Que, de certa maneira, tem uma parte que é uma busca pessoal de você querer se enxergar ali, se entender ali. E muitas vezes sua vida pode só não te levar para aquilo. Porque Ah, a gente mas você tá num pode nível muito ficar parado. subjetivo de certas coisas. Sim, mas aí você pode ficar parado no diagnóstico de ansiedade ou depressão e não aprofundar para o diagnóstico do seu neurotipo, que é a camada de trás disso. Então, na verdade, é uma É. insuficiência do sistema ou da profissão mesmo, que a gente tem que mudar essa cultura. As pessoas É, têm eu que falei um buscar o pouco diagnóstico sindrômico, mas também o do neurotipo dela. esse Desculpa. final de Mas aí, semana com a minha família Uhum. sobre isso. É, sob- fala, Fê. Isso tirou o não, seu sobre sono? rotina, só é engraçado, porque, tipo assim, a gente tá falando de coisas de infância e eu tenho filhos, né? E existe uma rotina muito clara pra botar pra dormir, sabe? Então, tipo, vai ter horário, aí fala que é horário, aí tem negociação de quantidade de historinhas, que é, tipo assim, sempre tem duas historinhas. Aí eu conto uma história que ela escolhe, uma história que é pra dormir mesmo, que é tipo uma história meio meditação pra dormir, que me dá um sono horrível. Eu não aguento mais contar essa história, mas tudo Que bem, eu tenho que você Você contar. fica dorme com antes que sono. ela. Não, é Aí, ó, o tipo, é ritual aí, Fê, que insuportável a você faz para história, e os você filhos tem e que para você, ó. bocejar, e você tem que falar devagar, é bem, bem insuportável, mas é o que faz minhas filhas dormir. E aí minha filha fala pra eu ficar ali esperando mais um pouquinho para ela dormir, e aí ela dorme. Então, tipo assim, ela já faz uma coisa que a gente perde com o tempo, que é tipo um ritual bem certinho com os pais para dormir, tipo, e eu não tenho esse ritual. Eu acho que a qualidade do meu sono para dormir, já que eu tenho apneia, eu não gosto de dormir, eu tenho insônia. Tipo assim, sono é ruim para mim, eu não gosto de sono, de dormir. E eu acho que talvez se eu tivesse criado um ritual mais estruturado, sem ser ficar no celular, que é o pior ritual do mundo, eu conseguiria dormir melhor, sabe? Então, tipo, tem esse. A gente, tipo assim, eu sei na teoria que ritual funciona porque eu vejo funcionar na prática, tipo, eu vejo acontecendo nas minhas filhas. Só que pra mim, tipo, eu deveria fazer essa mesma coisa, aprender, só que eu não aprendo, não consigo fazer. Mas você E elas Ah, faz têm então, também, Fê, de um naninha, elas certo têm tudo modo. isso. Mas Hã? você acaba, esse ritual que você implantou para suas filhas, no fim, produz efeito sobre você. Você fica bocejando no meio da historinha, você também está Não, embarcando no não, seu não fico sono com isso. bocejando, a história manda eu bocejar. Ah, entendi. Tá, tá. Ah, por isso você achou É que era chato. Eu tipo, achei que era chato porque você começava a bocejar de verdade e tava tendo que se não, ela segurar. fala, o coelhinho falou do senhor dos bocejos, e aí já sei o que fazer com ela desse jeito. Ah, sabe olha, Agora, uma de repente é coisa. uma ideia, né, gente? fala de Fazer falar um essa. detalhe da infância também, que é fofinho, desses daí que vocês estavam. Posso só, Então, eu só vou terminar trazer essa um história que você negócio. trazer? Fala, Fala aí, manda fala. ver. Ai, caramba. Tá bom, então eu vou falar, Lê. É, mas a gente já pode emendar na sua infância, talvez, porque acho que isso pode pegar na infância de vocês, que é a coisa do medo tirar o sono. Vocês já tiveram muito isso? Hum, Ter muito medo de alguma coisa que não deixar vocês dormir? É o meu estresse de adulto. Medo de deixar a perna cair para baixo da cama e ter uma mãozinha embaixo da cama para puxar o pé. Acho que é um clássico. tipo, Será? mãozinha debaixo da cama tem muito, mas agora minha cama box, ela não tem esse problema. Contra a mãozinha. Só se ela estiver dentro da cama, É né? isso, Mas aí eu sabe? tô Eu em fico pensando cima. assim, se pessoas autistas às vezes não são mais julgadas, porque mesmo na fase adulta a gente consegue se fixar num medo desse e não consegue sair. O mundo adulto não consegue entender isso, né? Das fantasias, né? Você É. sente isso até hoje, É, medo da não mãozinha embaixo sei. da cama e de. Hum,
Sinto. Com certeza. Não, total, assim. Não, Ele total, não vai certeza. assumir que o Pô, pezinho pra fora ele puxa assim e fala, ups, não. o que me pega é o medo de quando eu começo a fechar o olho, que eu começo a entrar naquele estado meio que é entre dormir e Lusco-fusco. quase dormir, é lusco-fusco, que eu sempre, tipo, vou ver alguma coisa. E várias vezes, tipo, nessa piscada eu vejo, tipo, uma sombra, assim, eu acordo num susto e perdi o sono, sabe? Isso Uhum. acontece muito comigo, principalmente quando eu tô sozinho, e já aconteceu várias vezes de eu estar, tipo, no quarto com a Mariana, ela já tá dormindo, eu me dá um medo por qualquer razão completamente aleatória, eu só começo a sentir um medo e eu precisar acordar ela, se faz, tipo, acorda, acorda, eu preciso ouvir uma voz humana, eu tô com muito medo. Eu não sei por que, mas eu tô com muito medo, eu acho que vai aparecer um bagulho ali, não sei o quê. Tem um nome É, bonito isso que você está descrevendo, e que chama alucinação hipnagógica, que é quando a gente tem alguma alteração dessa, quando a gente está nessa fase desse lusco-fusco entre acordado e dormindo, e aí você pode ver pequenos homenzinhos, aquela coisa liliputiana, assim, como se estivesse na viagem de uhum. Gulliver, ou na hora que você está acordando, que é a alucinação hipnopômpica. Então tem uns nomes pomposos aí dessas É, e também questões, tem o e que, nome que um bando de homem escroto falaria que é frescura, né? Que é o que falaram pra mim muitas vezes, e é como eu me julgo muitas nesses vezes. momentos, por isso que é tão Uhum, difícil. uhum, Tipo, larga a mão uhum, de ser fresco, moleque. Você sabe que não existe nada. Você já é uhum, adulto. Você não paga a conta? Você não tem que ganhar dinheiro pra comer? Você tá com medinho no uhum, escuro? Se você precisar ir lá fazer um negócio sério, você não vai fazer então? Você voltou a ser criança? É assim que o mundo retorna essas coisas. Principalmente homens babacas. E não tem espaço muito pra falar isso também, né? Porque, boa, pô, quem vai falar que tem isso. medo do bicho te pegar? Isso que você está trazendo, legal que me fez lembrar de uma coisa, porque ó, tava esquecendo de dizer aqui, tipo, uma coisa que minha avó falaria assim, como você não falou sobre isso num episódio sobre sono que você tá falando de você, rapaz? Bom, É. primeiro falar que eu também tinha paninho, e meu travesseiro, ele tinha o cheiro da minha baba, e um dos meus rituais de dormir na infância era ficar sentindo esse cheiro para me concentrar nele e dormir. Então eu sabia os pontos, assim, os quadrantes do travesseiro que estavam mais fedidos ou não, e isso me ajudava a descansar. E quando lavava meu travesseiro, eu ficava puto da vida e eu babava de propósito no travesseiro para acumular saliva e ficar fedorento para eu ficar dormindo com aquilo. E o outro ritual que eu fazia, esse é muito comum, né, de steaming, que é de chupar o dedo. E eu chupei dedo até os 14 anos, não foi até os 7, até os 8, foi até os 14. Então eu morria de vergonha, por exemplo, quando em acampamento, eu falava, cara, eu suava frio de pensar, cara, como é que eu vou fazer para dormir? Eu vou ser totalmente aloprado pelas pessoas. Então eu ia dormir antes de todo mundo, não participava das últimas coisas, me cobria com cobertor, porque era desesperador para mim pensar que eu poderia conseguir dormir sem isso, assim. E aí eu ficava embaixo das cobertas, disfarçado ali para poder chupar dedo e tal. E tinha uma barganha toda da minha avó, e é por isso que eu tô falando dela aqui, que ela ia. É. Ela falava, vou colocar pimenta no seu dedo, vou colocar esmalte ardido no seu dedo, não sei o quê, porque era essa questão. E ninguém sabia por que que eu chupava dedo, eu não me sentia inseguro ou qualquer coisa nesse sentido, mas era um ritual, e eu tinha que fazer. E um dia eu desprendi mesmo, eu falei, bom, acho que não dá mais para continuar fazendo isso, né? E aí parei. E aí Mas foi era uma assim, coisa que me tipo, trazia parei. muito conforto. Total, parei de uma hora para outra, mas fui eu que decidi para variar. Se alguém me pedisse, eu fazia esquiva de demanda, não ia obedecer nunca. Então eu É. decidi mais tarde. Mas isso também era uma coisa que, imagina você vai falar com 14 anos, você chupava dedo, era ridículo, assim. Então passei muito apuro por conta disso. Esses paradoxos, né, cara, que, assim, já até puxando aqui pro final, mas que a gente vive o tempo inteiro, que é de ter características em qualquer fase da nossa vida que são extremamente maduras socialmente e outras são muito imaturas, e sobre a gente, tipo, flutuar e oscilar muito nisso, e o mundo não entender. Hein? Ah, como você é uma Uhum, pessoa que vai mergulhar sozinho a 30 metros, sem ninguém além de você e o mar, mas você tem medo do escuro? uhum, Não para de pé para as pessoas no mundo adulto, entendeu? No mundo uhum, das crianças é bonitinho, assim, né? Tipo, ah, não sei o quê. Aí você fica adolescente, já fica meio pesado. uhum. E E quando você muitas fica adulto, pessoas vai do dar nunca, espectro para. precisam dormir com a luz acesa, mesmo adultas, assim. Então, Eu, sou eu. uhum, Por isso que a TV fica ligada muitas vezes. Sou eu. Eu preciso da luz, É. porque senão, tipo, minha mente começa a pregar peça em mim e é bizarro, assim. Eu vejo que tá muito conectado à maneira como minha mente conecta símbolo muito rápido. Então, tipo, qualquer coisa começa a ter significado, sabe? Eu vou entrando no loop da ansiedade. uhum. Eu queria só, antes da gente terminar o episódio, só para a gente falar de uma questão, já que a gente gosta de conectar os assuntos, eu quero conectar os episódios. A gente já falou aqui em 2 episódios sobre a questão de como nós somos mais vulneráveis a relações abusivas. E uma das características das relações abusivas é a privação de sono. A pessoa abusadora ou abusador, ela geralmente priva de sono a outra para deixar a outra pessoa mais cansada e aí poder fazer mais gaslighting. Isso faz parte da estratégia
de desvalorização e de ataque das pessoas narcisistas contra as pessoas que estão sendo abusadas. Então, isso é uma questão importante, assim, às vezes quando eu vou ter alguma fala, eu comento sobre isso. A gente fala muito de problemas de sono, tipo insônia ou a hipersonia, né? Ou essas questões Hum. todas das nossas sensibilidades sensoriais que atrapalham a qualidade do nosso sono, mas falar da privação do sono é importante também para despertar as pessoas para essa consciência, porque isso é uma maneira de você se interrogar se você pode estar numa relação abusiva ou não, é saber se a pessoa está de propósito fazendo barulho durante a noite ou durante o dia, te deixando, te impedindo de dormir, fazendo com que você fique Ah, é acordado e reduza nesse suas horas de lugar. sono. É desse lugar, é nesse lugar. Entendi. Isso já Porque Eu isso é uma acho traz que sem estratégia do insegurança, ser né? abusador outro. para esgotar a Eu acho que pessoa. não no quesito abusador de relacionamento, mas tipo, outras coisas assim, é tipo o chefe fazer pergunta, tipo, tensa na sexta-feira à noite, sabe? Tipo assim, tipo, não tem nada para ser resolvido Uhum. e você faz uma pergunta que vai estragar o fim de semana da pessoa à toa, Chefe sabe? abusador, cara, tá É, te privando de sossego e de é. paz É. também. Isso vale não só Eu para tomo muito relações cuidado com afetivas isso. Às íntimas. vezes eu tenho coisa, tipo assim, quando eu- na minha época de mais empreendedora, assim, é tipo assim, eu tinha muitas ideias de madrugada, assim, às vezes não eram nem críticas, eram ideias. E às vezes, tipo assim, eu só queria expor a ideia e depois mandava naquele horário. Depois, tipo assim, obviamente, eu percebi que, tipo, cara, o chefe, quando manda uma mensagem, ela tem um simbolismo todo diferente do que, tipo, ah, é só uma ideia que eu queria discutir. Não, é o chefe. Então, tipo assim, tem um peso daquele negócio lá. É, as pessoas E aí eu, sentem-se pressionadas a é, responder, né? sim. E aí O, eu parei, segurei a agenda pro horário aceitável e tudo mais, para parar de fazer isso, porque senão eu tava criando estresse sem nenhum ganho de produtividade. Sério, de verdade, pessoal, o episódio de sono eu fico meio revoltado, porque a gente fala de várias coisas, eu vejo que eu faço todas as coisas erradas, e eu entendeu? Eu não podia estar consigo dormindo mudar. nesse Todas, Eu episódio, fico né? muito todas, todas. revoltado, entendeu? Eu faço, tipo, tudo errado, sabe? Eu deixo, respondo o chefe, tipo, 1 da manhã, sabe? Eu detesto tudo isso, eu não quero mais ser assim, não faz sentido nenhum. Mas, para terminar de maneira positiva, ó lá, vamos lá, É, nem tudo é vai. chororô. O que eu Positividade faço, tóxica. Até isso ficou mas tóxico, né? o que eu faço muito para dormir, de certa maneira posso colocar dormir como para fugir do mundo ou dos meus pensamentos, é contar minhas respirações. Então eu fico contando de 1 até 10 quando eu inspiro e quando eu expiro. Enquanto eu estou contando essa respiração, eu fico tentando sentir e perceber a diferença entre cada uma. Tipo, uma é mais curta, uma é um pouco mais longa. Uma eu inflo mais minha barriga, outra eu inflo mais meu peito. E agora o ar sai dessa maneira, agora ele volta dessa. E contando até 10 infinitamente me ajuda muito. É Então você tem o verdade. seu ritual Yoga também. salva também esse momento. Você pratica yoga ou não, Ide? Eu meditei por 1 ano, e aí por isso que eu tenho isso muito forte, assim, de ficar contando a respiração o tempo inteiro. É meio que uma válvula de escape muito presente comigo hoje. Muito. Uhum. Também por causa do mergulho, né, pô? No mergulho você não fala nada, só respira. É Um outro, verdade. um outro mini steaming que eu faço também na hora de dormir nesse sentido é ficar passando ou a mão ou o pé no lençol, assim, para ficar aquele, tipo, aquele massinho do Nossa. lençol. Isso. E eu gosto de lençol de algodão mesmo, bem macio, viu? Eu Então, isso é outra coisa também. que eu faço questão, assim. Algodão Então, percauche, algodão bilhões de egípcio bem fios, que eu não tenho, lisinho, é. mas é isso. Então tá Também tem bom. Quem quer? A Amy Martin gostaria de patrocinar esse episódio? Ó, fazendo propaganda de graça aí. o Vamos ver se melhor eles nos lençol. ajudam, a gente passando vergonha aqui tentando fazer propaganda. Nossa, mas é Pedir tão O bom. último colaboração. É lençol isso que aí, eu pessoal. comprei, Não eu esqueça de experimentei nos apoiar no vários, foi de Catarse. bambu. Lençol de Essa. bambu, algodão de bambu foi incrível. Olha, Foi? Não boa sei, É? ideia. bambu. É algodão de bambu, eu nem sabia. E Oh, aí, e aí eu fui experimentar vários lençóis, assim, porque eu queria um que, tipo, não fosse mais friozinho. E aí cara, bambu foi o escolhido. agora que eu lembrei, não, eu preciso falar disso pra vocês, Sono. Como eu não falei disso? Eu, por boa parte da minha vida, eu dormia com a cabeça embaixo do travesseiro e a coberta fechando tudo, só deixando, tipo, meu olho e uma fresta do nariz pra fora pra eu respirar. É o De casulo. tanto, tipo, medo que eu tinha e como eu queria ficar no casulo. E era assim que eu dormia. E meus colchões, eles estragavam, porque eu suava tanto à noite que parecia que eu fazia xixi na cama, porque eu não saía de dentro desse casulo. Ninguém fazia isso. Eu não conheço ninguém que fazia isso, sabe? Essas coisas são coisas que eu faço, eu tenho muita certeza assim, de que eu sou autista, sabe? Porque eu lembro na época, vulgo, até hoje eu faço isso, mas
não com a mesma frequência quando eu era mais jovem, mas eu lembro de na época eu era mais jovem, que isso era, tipo, todo dia, muito presente, porque é aquela coisa, né? Já é mais velho, você não pode ter medo, você tem que dormir sozinho, não sei o quê, que ninguém fazia isso. Ninguém fazia Mas isso isso. é um streaming, Idi. É uma pergunta que a gente faz na entrevista, quando a gente está fazendo um diagnóstico. A pessoa fala assim: ah, quando você vai dormir, como é que você dorme, como é que você se enrola no cobertor, você gosta de coisa pesada, fazer toque de travesseiro, faz parte. A gente tem que perguntar essas coisas. É Nossa, uma maneira. total, É um Durante eu ritual muitos fazia. também, anos eu é dormi um com o processo de travesseiro autoestimulação. dobrado. Aham. Assim, É, sabe quando fazendo a você dobra, dobra é. aí e cobre aqui Sim, uma nossa, Faz agora parte? que um me caiu abraço de essa ficha, travesseiro. assim, sabe? Caiu bem no final do episódio, mas enfim, caiu. Esse prazer pela compressão do corpo é uma característica bem conhecida, tanto que a Temple Grandin, né, que é aquela ativista super Uhum. famosa, americana, neurocientista, bióloga que escreve muito sobre autismo, né, uma super conhecida no mundo todo, ela criou uma máquina do abraço nos anos 70, É maravilhoso. justamente Aliás, vamos porque falar do essa questão filme da, de da novo, né, Ale? compressão da Temple Grandin. É, o filme é muito bom. Uhum, é bem legal. E essa máquina do Eu abraço não vi. justamente participa dessa necessidade de steaming, que é esse senso de compressão, assim, que isso ajuda muito a diminuir a ansiedade. Então, isso sim ajuda a gente a dormir melhor. Esses mini Total, truques. No fim cara. das contas, a gente está fazendo estimulação sensorial de tudo, né? Do sistema tátil, do sistema proprioceptivo, do sistema olfatório, mesmo do visual, se a gente quiser ficar vendo as nossas sinestesias antes de dormir. No fim das contas, isso são mini rituais que a gente está aproveitando os nossos sentidos para tentar se concentrar para dormir, assim. Então, Não, mas no meu era outra coisa, Ale. Era tipo assim, era tão intenso aquele medo que eu tava sentindo, que eu tava sim, disposto a, tipo, superar qualquer calor, superar qualquer coisa, e era aquilo, para se sentir entendeu? protegido. Pra me Uhum, sentir protegido, e ninguém nunca entendia isso. A gente uhum. nem falou de pesadelos no passado, né, no episódio, que eu acho que é um tema interessante para a gente acho que já tem um de sonhos Verdade. e pesadelos, É, mas sonho e pesadelo, né? eu acho que incluir um episódio futuro sobre sonhos e pesadelos seria interessante, assim. Bacana, Boa, também exato. acho. Ei, Maravilha. bora Então é vocês isso, começar o vamos voltar dia e para a eu cama? terminar o meu? Dormir agora. Nossa, cara, Maravilha, eu vou. pessoal. Um grande abraço. Que Tchau, Beijo pra delícia. tchau. vocês. Foi um Beijo, prazer. tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Nossa, eu não quero ir pro karaokê agora, velho. Não quero. Caral. Karaokê? Tô exausto.